dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso encontro com a Mãe da Misericórdia desta manhã, desta terça-feira, dia 13 de outubro de 2021, onde estamos vivendo a quarta-feira da 28ª semana do tempo comum. Que alegria podermos estarmos juntos mais uma vez, através do Facebook e também através da nossa página no YouTube, Devotos de Santa Luzia, para vivenciarmos este nosso momento diário de oração, de reflexão e de partilha da Palavra de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua amadíssima Mãe. Para sempre sejam louvados. Iniciemos o nosso encontro com a Mãe da Misericórdia, nos unindo pelo sinal da Santíssima Trindade, sinal que nos identifica como irmãos e filhos e filhas de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Peçamos que o Espírito Santo esteja presente em nossa vida durante todo este dia, durante toda a nossa vida, para que sempre possamos estarmos nos fortalecendo cada vez mais para buscar viver aquilo que Jesus nos ensinou. Rezemos juntos. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do coração imaculado de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Meu irmão e minha irmã, a liturgia deste dia, desta quarta-feira da 28ª semana do tempo comum, nos traz para a nossa reflexão o evangelho que está em Lucas, capítulo 11, versículos de 42 a 46. Vamos juntos, com muita atenção, ouvir o que Jesus vai nos ensinar hoje. Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Mas ai de vocês, fariseus, porque vocês pagam o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as outras ervas, mas deixam de lado a justiça e o amor de Deus. Vocês deveriam praticar isso, sem deixar de lado aquilo. Ai de vocês, fariseus, porque gostam do lugar de honra nas sinagogas e de serem cumprimentados em praças públicas. Ai de vocês, porque são como túmulos que não se veem, e os homens pisam sobre eles sem saber. Um especialista em leis tomou a palavra e disse: Mestre, falando assim, insultas também a nós. Jesus respondeu: Ai de vocês também, especialistas em leis, porque vocês impõem sobre os homens cargas insuportáveis, e vocês mesmos não tocam essas cargas nem com um só dedo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, esse trecho que Lucas nos remete para a nossa reflexão de hoje, dentro da liturgia da igreja, é interessante a bronca que Jesus dá aos mestres da lei, aos fariseus, aqueles povo que estava ali esperando Jesus errar para poder ter um motivo de condená-lo. Jesus inicia dizendo: ai de vós, fariseus, porque pagais o dízimo da hortelã, o dízimo da arruda e de todas as ervas, mas deixai de lado a justiça de Deus e o amor de Deus. Então Jesus reconhece que as ações dele estão dentro daquilo que a lei da época colocava como obrigação de todo cristão. Mas eles não praticavam e não compartilhavam da justiça e do amor de Deus com os seus irmãos. E Jesus diz a eles: deveis fazer isso sem deixar aquilo. Ou seja, devemos sim estarmos atentos sempre a cumprir toda a lei de Deus, toda a lei que nos é colocada, para que vivamos com dignidade a nossa condição de cristãos batizados. Mas não só viver, não só conhecer e entender todas essas leis, mas principalmente praticar essas leis no nosso dia a dia. Praticar com os nossos irmãos a justiça, praticar com os nossos irmãos o amor e a misericórdia de Deus. Então Jesus atenta àquele povo que eles entendiam, sabiam,
na teoria sobre tudo e sobre todas as leis, mas não colocavam em prática em sua vida. Jesus, mais adiante, também diz a respeito dos doutores das leis que vão lá reclamar com ele, que falando daquele jeito, eles estavam se sentindo insultados. Ou seja, para nós também é assim. Quando nos é falado alguma coisa que cutuca o nosso ego e que nos, digamos assim, como popularmente falamos, quando a carapuça nos serve, nós nos sentimos incomodados e dizemos que estamos insultados com aquilo que foi nos dito. E Jesus continua repreendendo a eles também. Ai de vós também, mestres da lei, porque colocais sobre os homens cargas insuportáveis e vós mesmos não tocais nessas cargas nem com um só dedo. Será que nos dias de hoje nós vemos alguns mestres da lei se comportarem assim em nosso meio? Os mestres da lei eram os entendidos, eram os que sabiam da lei, eram os que cobravam do povo o cumprimento de todas as leis, ou seja, jogavam nos ombros desse povo sofrido e, através de opressão, fazia com que eles se obrigassem a cumprir as leis, e não só aquilo que lhe cabia, mas, de repente, algumas coisas com excesso, e aquilo acabava oprimindo demais o povo. E Jesus cobra isso dos mestres da lei daquela época, mas também cobra isso dos mestres da lei da nossa época também. Nós podemos olhar à nossa volta e vermos quem são os mestres da lei que hoje fazem isso, que hoje vão, ensinam, cobram, dão bronca no povo e não cumprem o que falam. E falam, mas não fazem. Então Jesus cobra isso hoje neste Evangelho. Ai de vós que agis dessa maneira. Ai de vós que, através das suas palavras, oprimem o povo de Deus, e vós mesmos não pegais o vosso fardo e carregais. Ou seja, eu falo, você faz, eu não preciso fazer. De repente, no mundo de hoje tão turbulento que nós vivemos, onde as ambições, a correria para o ter e o poder se tornou quase que como um ponto principal na vida de muitas pessoas, acabam fazendo que essas pessoas ajam assim, porque ao adquirirem os seus poderes, ao adquirirem os seus bens, e os seus lugares na sociedade, eles começam, de repente, a oprimir o povo, buscando assim, pela necessidade do povo, falar, eu posso te fazer isso, mas você tem que me fazer aquilo. Isso se chama opressão. Isso se chama comprar algo que não está à venda. A dignidade, a certeza da prática da paz, da justiça e do amor. Então olhemos para nós, se nós não estamos agindo assim, e olhemos também para aqueles que estão à nossa volta, que possam estar agindo assim, e reflitamos em nosso coração como podemos mudar esta situação. Maria, nossa Mãe da Misericórdia, sempre nos pede que rezemos o terço, rezemos o rosário, sempre pedindo pela conversão de todo o povo de Deus, pela conversão de todos aqueles que ainda andam pelos caminhos que os mestres da lei, que os fariseus e que todo aquele povo que queria pegar Jesus andava. E esse povo hoje também arma ciladas para nós cristãos, tentando nos jogar para o caminho errado. Que Maria, nossa Mãe da Misericórdia, esteja sempre atenta e intercedendo por nós em cada situação que nós passamos mediante ao que esse Evangelho nos diz hoje. A cada situação que nos coloca à frente dessas pessoas que se comportam como os doutores da lei e como os fariseus. E quando nós somos tentados a agir dessa maneira também, que ela, com o seu carinho de mãe, com o seu amor de mãe, com a sua proteção de mãe, nos ajude a enxergar as nossas atitudes e a tomarmos um rumo diferente em nossa vida. Amém? Amém. Irmãos e irmãs,
Rezemos juntos agora a oração que Santa Faustina fez para a Mãe da Misericórdia. Maria, minha Mãe e Senhora, entrego-vos a minha alma e o meu corpo, a minha vida e a minha morte, e tudo o que vier depois dela. Deposito tudo em vossas mãos, ó minha Mãe. Cobri a minha alma com o vosso manto virginal e concedei-me a graça da pureza do coração, da alma e do corpo. Defendei-me com o vosso poder de todos os inimigos, especialmente daqueles que escondem a própria maldade, com a máscara da virtude. Ó lindo lírio, vós sois para mim o espelho, ó minha Mãe. Amém. Meu irmão e minha irmã, chegamos ao fim do nosso encontro com a Mãe da Misericórdia desta quarta-feira. Fiquemos todos com Deus, desejo que tenhamos todos um bom e santo dia e que Maria, nossa Mãe, interceda ao Pai Todo-Poderoso para que Ele derrame sobre nós as suas bênçãos, as suas graças. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Não esqueça de deixar a sua curtida, o seu joinha em nossa página no YouTube, Devotos de Santa Luzia, e também no Facebook.